Acho que é importante colocar isso aí no vídeo. Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui desse canal. E hoje a gente vai falar sobre como funciona o processo seletivo do mestrado em psicologia clínica aqui em Portugal. Trouxe aqui uma lista de documentos e várias coisas que é preciso para fazer essa aplicação. E aí já adianto logo, é uma coisa muito burocrática, cansativa, mas que depois vale a pena. E como eu comentei aí no vídeo anterior, aliás, se você não assistiu, clica aqui para assistir. E aí é super importante você levar em consideração aqueles requisitos lá de região, custo de vida, valor da mensalidade, porque mesmo as universidades públicas aqui, elas são pagas. Então, esse vídeo está mais completo sobre isso. Hoje vamos falar sobre a lista de documentações, o que é necessário já você se preparar, você pensar aí, se você, quer aí fazer o mestrado aqui em Portugal, seja em psicologia clínica ou outras áreas, eu acredito que seja um pouco parecido, né? Porque existem algumas diferenças. A nossa graduação em psicologia no Brasil, ela tem a duração de 5 anos, né? 5 longos e sofridos. Eu estou cansado, chefe. E aqui em Portugal existe algo que se chama mestrado integrado. 3 anos de graduação e 2 anos de mestrado. Então, eles já saem da faculdade, da universidade, com título de mestre. Logo, para você se inscrever aí na OPP, que é a Organização Portuguesa. Olha, Dos psicólogos portugueses, é isso. Você precisa ter um mestrado, né? E embora eu ache que o nosso conhecimento de 5 anos da nossa graduação já abrangesse todo esse aparato aí, né? Mas, enfim, acho que quando você pensa em migrar, você tem que estar disposto a vestir as sandálias da humildade, a dar alguns passos para trás e se adaptar à nova cultura, ao novo local, porque você escolheu estar nesse novo país, nesse novo local. Concorda? Se não, paciência também. Brincadeira, tá, gente? Vou falar aqui sobre as fases do processo seletivo. O que eu posso falar dos processos seletivos que eu participei. Porque eu escolhi 3 universidades para tentar. O primeiro lugar foi a Universidade da Maia, que é a qual estou matriculada, estou estudando lá. A segunda foi o Minho, que é a Universidade do Minho. E a terceira, que eu nem cheguei a participar do processo seletivo, foi a Universidade Fernando Pessoa, porque eu já tinha passado na Universidade da Maia, que era a minha primeira opção. Em questão de documentações necessárias e processo seletivo, cada universidade vai ter o seu processo seletivo, a sua forma de avaliação e tudo mais. Na Universidade da Maia, eu tive aí uma avaliação curricular e de notas, né? E de carta de motivação e tudo mais, que eu vou falar para vocês. Já na Universidade do Minho, teve toda essa fase aí e teve uma entrevista também com 3 professores. Aí vamos falar de documentação. Gente, é documento que não acaba mais. Chega uma hora que você fica perdido, assim. Quem já passou por isso vai entender o que eu tô falando. Quem não passou, tenha paciência, que dá tudo certo. O importante é não ter ansiedade, não deixar esse divertidamente dominar o seu cérebro. Oi, pessoal! Oi, gente, eu sou ansiedade. Onde eu ponho isso? Documentos pessoais, né? Obviamente você precisa ter aí RG, CPF, essas coisas. O passaporte, óbvio, né? E uma fotografia. Alguns documentos acadêmicos, eles precisam ser apostilados. O que é isso? Existe um acordo aí de reconhecimento internacional de documentos para alguns países, e Portugal faz parte desse acordo com o Brasil, que se chama apostilamento de Haia. Isso é feito em qualquer cartório do Brasil. Você vai lá com seu documento original e eles fazem esse apostilamento de Haia, que significa que o seu documento é válido, que ele é um documento aí reconhecido internacionalmente. Então, diploma do ensino superior, da graduação, apostilado. Histórico do ensino superior, da graduação, apostilado.
Declaração de escala de avaliação do ensino superior, né, da graduação, apostilado. E aí é muito importante que essa escala de avaliação, ela esteja dizendo o critério de avaliação. Então, assim, 7, a partir de 7, a média 7, o aluno considera-se aprovado. A escala, que é de 0 a 10. Por quê? Aqui em Portugal, as notas são de 0 a 20. Então, para eles avaliarem essa sua documentação, é necessário que tenha um documento que diga que as suas notas do Brasil, elas são numa escala de 0 a 10. Senão, eles vão achar que você foi aí um péssimo aluno ou aluna, né? Não, você é burro, cara, que loucura. E não é o caso, porque eu sei que vocês todos são estudiosos. Declaração de escala de avaliação, o conteúdo programático da graduação é atualizado com as disciplinas cursadas. Então, todas as disciplinas lá dos 5 anos têm um conteúdo programático, né? Em que você precisa ir lá na secretaria da sua universidade. E aí a gente sabe que secretarias de universidade são ambientes maravilhosos pra gente resolver as coisas, né? E pedir todo esse conteúdo programático. Aí, gente, um bizu aqui, uma dica. Pelo menos no estado de São Paulo, cada folha de apostilamento de AIA custa, em média, no ano de 2024, os seus R$150. Exatamente, isso mesmo que você ouviu. R$150 por folha. Então, você imagina, um conteúdo programático de 5 anos, o meu, acho que ele deu aí umas 200 e poucas folhas. É muito dinheiro, muito mesmo. É muito dinheiro. Aí você vai à falência, né, minha amiga? Aí não tem condição. Então, o que você faz? Você pede só uma capa, uma declaração de conteúdo ali daquelas disciplinas, a quantidade de folhas, e você apostila somente esse primeiro documento, essa primeira folha. E aí tu paga só por uma folha. De nada, só essa dica aqui já valeu a sua inscrição, já valeu pelo menos um like. Pelo menos um like. Fala sério, né? O diploma, o histórico, o conteúdo programático. Se você tiver uma especialização, que foi o meu caso, ou uma pós-graduação, você precisa fazer isso para todos os teus títulos, tá? Especialização, pós-graduação. Aí você vai pedir também lá o diploma, o histórico escolar e a declaração de escala de notas. É muito importante que você tenha, e eles levam muito em consideração, cartas de recomendação. Então, algum professor da graduação que possa te recomendar. Tem modelos aí na internet de cartas de recomendação, da pós, enfim. Um currículo com as suas experiências é importante. Carta de recomendação. Se você tem experiência, declaração de vínculo empregatício, se você já trabalhou na área da psicologia ou em alguma área que você acha que vai contribuir aí, né, para a tua competência técnica para essa avaliação. Uma carta de motivação, falando dos motivos pelos quais você quer ingressar nessa renomada universidade, porque você, né, quer deixar teu país, estudar na universidade, enfim, uma carta de motivação. Também tem um modelo aí na internet. Mas eu recomendo que não faça no chat GPT, assim. Faz a tua carta, né? Corrige lá a questão de ortografia e tudo mais, para ser o mais autêntico possível, que isso também conta, né? Atividades extracurriculares, então assim, curso, evento, Olimpíadas, tudo que você tiver feito, leve em consideração. E aí, tendo toda essa documentação em mãos, você vai submeter aí junto à universidade que você escolheu para fazer o processo seletivo do mestrado. Geralmente tem um cronograma que eles vão dar os resultados e tudo mais. Como foi a minha experiência nos 2 processos? Como eu falei para vocês, eu escolhi 3 e cheguei a fazer processos seletivos seletivo para 2 universidades. A Universidade da Maia, que foi a que eu participei, e a Universidade do Minho. Na Universidade da Maia, a análise é estritamente curricular, de documentação, de notas, da carta de motivação, das cartas de recomendação. Então, toda essa análise é documental. Não fiz prova, não participei de entrevista, eu só soube que eu tinha passado mesmo ali quando soltou no site da universidade a lista, né, de nomes que
foram aprovados e foi isso. Não tive contato com professores nem nada. Na Universidade do Minho teve também toda essa parte de análise documental, mas teve uma entrevista. Foi uma entrevista com 3 professores da universidade, né? Lá o mestrado era em cognição humana, que não tinha muito a ver com a área da psicologia clínica. Depois que eu fui entender, né, quando eles foram apresentar, então, os professores foram super simpáticos, eles explicaram um pouco como era a prática do mestrado, sobre questões de testes, que era um mestrado bem mais teórico, onde não teria contato com o paciente, né, seria um mestrado mais voltado aí para questão de pesquisa, escrita, testes, enfim, não teria aí um acompanhamento clínico do paciente. Então, aquilo ali já murchou minha orelhinha e eu não... Até durante a própria entrevista, eu falei para eles, né, que tipo, olha, não é o que eu busco, a minha experiência é toda em psicologia clínica e tudo mais, mas eu agradeço, etc, etc. E assim foi. E mesmo assim, eu ainda fiquei na lista dos classificáveis lá. Se caso eu não tivesse passado na Maia, né, eu iria ver a Universidade Fernando Pessoa. Mas, enfim, foi isso que aconteceu nos meus processos seletivos. É super tranquilo. Eu só posso falar dessas 2 experiências que foi a que eu participei, mas cada universidade tem aí o seu processo, tá bom? Gera muita ansiedade até receber o resultado. Que você acha, passei, não passei. Então, por isso que eu recomendo sempre ter aí na manga umas 3 universidades. E se você achar que deve contar com o apoio aí de uma consultoria estudantil, no meu caso eu fiz pela KDMCV. Não tô ganhando nada para indicar eles, mas é porque eles são muito bons. E é basicamente isso, gente, é basicamente isso. Não tem, não é um bicho de 7 cabeças. É possível fazer sozinho? É possível, vai dar um pouco mais de trabalho. Mas essas são as documentações necessárias. Pesquisem aí, vejam o que vocês acham, coloquem aqui nos comentários dúvidas, sugestões, questão de se você já é mestrando, se você está pensando em fazer um mestrado, migrar, como funciona e tudo mais, se você já está aqui em Portugal, enfim. E é isso. Um forte abraço, muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijos! Eu esqueci de falar uma informação super importante.